Adentrar o mundo das religiões afro-brasileiras é embarcar em uma jornada rica em história, cultura e espiritualidade. Essas religiões são um reflexo da resistência e da adaptação dos africanos escravizados que foram trazidos para o Brasil. Elas representam uma fusão única de tradições africanas com elementos do catolicismo e do espiritismo, criando uma tapeçaria espiritual vibrante e diversificada. Duas das mais conhecidas são o candomblé e a umbanda, cada uma com suas características únicas. O candomblé, por exemplo, é conhecido por seus rituais elaborados e a veneração dos orixás, divindades que representam forças da natureza. Já a umbanda combina elementos do espiritismo kardecista com tradições africanas e indígenas, criando uma prática espiritual inclusiva e adaptável. Neste ensaio, exploraremos a fundo essas duas religiões, desvendando suas origens, crenças e práticas. Vamos mergulhar na história de como essas religiões se desenvolveram ao longo dos séculos, resistindo à opressão e preservando suas tradições. Também examinaremos os rituais, as músicas, as danças e os símbolos que são centrais para essas práticas espirituais. Prepare-se para uma viagem fascinante ao universo afro-brasileiro. Vamos descobrir como essas religiões influenciam a cultura brasileira contemporânea, desde a música e a dança até a arte e a literatura. Através dessa exploração, esperamos proporcionar uma compreensão mais profunda e um respeito maior por essas tradições ricas e diversas. O candomblé, com suas raízes africanas, e a umbanda, genuinamente brasileira, nos convidam a conhecer a riqueza e a diversidade da cultura religiosa do Brasil. Essas religiões não são apenas práticas espirituais, mas também formas de resistência cultural e afirmação de identidade. Abrace a oportunidade de expandir seus horizontes e aprofundar seu conhecimento sobre essas religiões fascinantes. Ao aprender sobre o candomblé e a umbanda, você não só descobre novas formas de espiritualidade, mas também ganha uma apreciação mais profunda pela resiliência e criatividade do povo afro-brasileiro. O candomblé, trazido ao Brasil por africanos escravizados, é uma religião que mantém viva a chama da ancestralidade. Originário de diversas regiões da África, como Nigéria, Benin e Angola, o candomblé se adaptou ao novo ambiente brasileiro, mas sem perder suas raízes profundas e significativas. Suas raízes se aprofundam no continente africano e suas práticas refletem a sabedoria e a cultura dos povos que a trouxeram para o Brasil. Através de cânticos, danças e rituais, os praticantes de candomblé celebram e honram seus ancestrais, mantendo viva uma conexão espiritual que transcende gerações. No candomblé, a crença em uma divindade suprema é central. Essa divindade é reverenciada como a fonte de toda a criação e a energia vital que permeia o universo. Essa divindade, chamada de Olorum ou Olodumaré, é a criadora de tudo o que existe. Olorum é visto como uma entidade distante, mas onipresente, que delega poderes aos orixás para interagir diretamente com os seres humanos. Os orixás, entidades que representam forças da natureza, são venerados no candomblé. Cada orixá possui uma personalidade única e está associado a elementos naturais como rios, florestas, trovões e ventos. Cada orixá possui características, domínios e preferências específicas, e os rituais são realizados para homenageá-los e pedir sua proteção. Os devotos oferecem comidas, danças e músicas específicas para agradar os orixás, buscando equilíbrio e harmonia em suas vidas. Os orixás são entidades poderosas que personificam as forças da natureza e os elementos que compõem o mundo. Cada orixá possui características, qualidades e domínios específicos, e os praticantes do candomblé buscam se conectar com eles por meio de oferendas, cânticos e danças. Ogum, o orixá da guerra e do ferro, é conhecido por sua força e determinação.
Iemanjá, a rainha do mar, representa a maternidade e a proteção. Xangô, o senhor da justiça, é associado ao trovão e à justiça divina. A Umbanda, por sua vez, é uma religião nascida no Brasil, fruto da miscigenação cultural que caracteriza o país. Combinando elementos do cristianismo, do espiritismo e das religiões africanas, a Umbanda se destaca pelo sincretismo religioso. Essa religião brasileira se caracteriza pela crença em uma divindade suprema, muitas vezes chamada de Zambi ou Olorum. Na Umbanda, a comunicação com o mundo espiritual é fundamental. Guias, caboclos, pretos velhos e outras entidades atuam como intermediários entre o plano material e o espiritual, transmitindo mensagens e orientações. Guias, caboclos e entidades, a Umbanda e o mundo espiritual. Na Umbanda, a comunicação com o mundo espiritual ocorre através da incorporação. Médiuns, pessoas com a capacidade de se conectar com as entidades espirituais, permitem que essas entidades se manifestem através de seus corpos, transmitindo mensagens, conselhos e realizando trabalhos espirituais. Os guias espirituais, como os caboclos, entidades ligadas à natureza e à cura, e os pretos velhos, espíritos de antigos escravos sábios e benevolentes, são figuras centrais na Umbanda, orientando e auxiliando os fiéis em suas jornadas. Candomblé e Umbanda. Duas religiões, diversas abordagens. Neste capítulo, exploraremos as nuances e as particularidades que fazem dessas duas religiões afro-brasileiras únicas e fascinantes. Embora ambas as religiões compartilhem raízes africanas e a crença em um Deus único, o Candomblé e a Umbanda possuem diferenças marcantes em suas práticas e crenças. Essas diferenças são evidentes nas cerimônias, nos rituais e na forma como cada religião se conecta com o divino. A forma de comunicação com o divino, a estrutura hierárquica e a presença do sincretismo são alguns dos pontos que distinguem essas duas religiões. No Candomblé, a comunicação com os orixás é feita através de rituais elaborados, que incluem oferendas, danças e jogos divinatórios. Já na Umbanda, a comunicação é mais direta, com médiuns incorporando entidades espirituais durante as sessões. Enquanto o Candomblé se baseia em rituais ancestrais e na comunicação com os orixás através de oferendas, danças e jogos divinatórios, a Umbanda se destaca pela incorporação e pela comunicação direta com entidades espirituais. As cerimônias de Candomblé são ricas em simbolismo e tradição, refletindo a profunda conexão com as raízes africanas. A Umbanda, por outro lado, é uma religião mais sincrética, que incorpora elementos de várias tradições religiosas, incluindo o catolicismo, o espiritismo e as religiões indígenas. Essa diversidade é refletida nas práticas e nas entidades espirituais que são incorporadas durante as sessões. Em resumo, embora Candomblé e Umbanda compartilhem uma origem comum, suas abordagens e práticas são distintas, oferecendo uma rica tapeçaria de crenças e rituais que continuam a evoluir e a influenciar a cultura brasileira. Orixás e santos. Sincretismo na Umbanda. O sincretismo religioso, uma das características mais marcantes da Umbanda, se manifesta na fusão entre elementos das religiões africanas e do catolicismo. Orixás, entidades cultuadas no Candomblé, são associados a santos católicos, criando um elo entre essas duas tradições religiosas. Essa fusão cultural reflete a história do Brasil, marcada pela miscigenação e pela influência de diferentes culturas. O sincretismo na Umbanda demonstra a capacidade de adaptação e de integração cultural presente na cultura brasileira. Celebrando a diversidade religiosa, um olhar respeitoso. O Candomblé e a Umbanda, religiões que enriquecem a cultura brasileira,
merecem ser compreendidas e respeitadas. A intolerância religiosa e o preconceito são obstáculos à liberdade religiosa e ao convívio harmonioso entre diferentes crenças. É fundamental promover o respeito à diversidade religiosa, reconhecendo o valor e a importância de cada tradição. O diálogo interreligioso e a busca por conhecimento são essenciais para combater a intolerância e construir uma sociedade mais justa e igualitária. Continue a jornada. Explore mais conteúdo conosco. E assim concluímos nossa jornada pelo mundo fascinante do Candomblé e da Umbanda. Esperamos que este ensaio tenha despertado em você a curiosidade e o respeito por essas religiões tão importantes para a cultura brasileira. Para continuar explorando esse universo rico em história, espiritualidade e cultura, siga nossa página, curta nossos conteúdos e clique no sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe este conhecimento com seus amigos e familiares e não perca nosso próximo vídeo sobre Espiritismo. E juntos, celebremos a diversidade religiosa que torna o Brasil um país tão único.